esses textos, bota aqui, Caio. Anotem esses textos que eu coloquei aqui, eu pulei para o quarto ponto, depois, durante a lição, vou falar sobre esses três. Há uma teologia bíblica sobre o sofrimento, vamos lá. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Então, preste bem atenção. Como é que um homem que fez o bem, curou, um homem que salvou, perdoou, amou, ajudou, fortaleceu, andou nesta terra fazendo bem, o próprio apóstolo Paulo, quando Lucas escreve em Atos 10, 38, o qual andou por todas as partes, fazendo bem, curando a todos. Então, professor César, como é que uma pessoa como Jesus, que andava por todos os lados, fazendo bem, pregando a paz, pregando o amor, por que as pessoas não o amavam? Porque ele confrontava o pecado das pessoas, ele batia de frente. Então, todos quanto querem viver, está lá em 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver como? Piedosamente. Eu não estou falando de viver como qualquer cristão. Hoje viver como cristão aventureiro, o Senhor nos dá isso, o Senhor faz isso, o Senhor, mas viver com uma vida piedosa, confrontando uma cultura perversa que tenta empurrar goela abaixo um estilo de vida que confronta a palavra. Então, por que não amavam Jesus? Se ele fazia o bem, se ele morreu pelos nossos pecados, que a Bíblia diz, vamos ler João 10:38, depois tu volta para aí, Atos 10:38, vamos lá. Atos 10:38. Isso. O qual, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem. Peraí, o qual andou fazendo o quê? O bem. O bem, o que diz mais? E curando a todos os oprimidos do diabo. Então veja bem, se Jesus morreu porque ele andou fazendo, quanto mais nós, meus irmãos. As pessoas odeiam crentes, as pessoas odeiam Bíblia, na sua maioria, odeiam pastores, porque o pastor comprometido, eu estou falando de pastor sério, eu estou falando de cristão sério, eu não estou falando de pastor nominal, eu não estou falando de crente nominal. Eu estou falando, porque veja bem, hoje, tu está filmando, volta para cá, vou começar logo. Hoje tem uma gama de pessoas que se dizem pastores, que não têm igrejas, não têm líderes sobre eles se auto-intitulam pastores, estão cometendo estupro, estão batendo em mulheres, estão escandalizando a igreja, compra fiado e não pagam, são bebedores de cachaça, são como Ofni e Finéias, são como Nadab e Abiú, são homens perversos, que usam da fé para tirar proveito, mas que não tem nenhum compromisso com Deus. Esses aí, eles merecem mesmo cadeia, merecem mesmo ser preso. Agora, Jesus não morreu porque ele fizesse o mal, ele morreu porque ele fizesse o bem. Aqui está, e nós vamos ver que o próprio apóstolo São Pedro diz que quando você padece fazendo mal, é porque você merece. Agora, padecer fazendo bem, aí é outra coisa. Como é que você está padecendo? As pessoas falam de você porque você prega o evangelho da verdade, porque você é um homem sincero, ou porque você é um pilantra, é uma pessoa que não tem vida no altar, é uma pessoa que não tem verdade. Nós temos que ter cuidado. O qual andou fazendo o bem. Andou fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo. Alguma vez vocês respondam aí bem forte. Algumas vezes vocês vão ler na Bíblia Jesus se levantando para bater em autoridade. Algumas vezes vocês vão ler na Bíblia Jesus andando na rua confrontando o sistema. Algumas vezes vocês vão ver na Bíblia Jesus envolvido com mulher. Algumas vezes vocês vão ler na Bíblia Jesus sendo visto como um pederasta, como um pedófilo. Jesus só andava curando, só andava libertando, só andava socorrendo, só andava ajudando. Mas outra coisa, ele vai morrer não é por causa de todo o povo, ele vai morrer por causa de um partido interesseiro que estava dentro do judaísmo, que não queria perder a sua majestade. Então, Jesus morreu fazendo o bem. Ele morreu fazendo o bem. Então, essa teologia do sofrimento começa em João, volte lá. Olha que Jesus, aqui não sou eu, Jesus não está negando, Jesus não está escondendo, Jesus não está
passando a limpo, deixando a suspeita por debaixo do pano. Ele está dizendo: todos me aborreceram. E se a mim aborreceram, o que vai acontecer? Aborrecerão a vós também. Meu Deus do céu. Ou seja, as pessoas vão nos odiar porque nós somos servos de quem? De Jesus Cristo. O sistema que eles querem é um sistema liberal, é um sistema mundano, é um sistema de libertinagem, é um sistema de ser vergonhice, é um sistema de bebedeira, é um sistema de traição, é um sistema de adultério, é um sistema de promiscuidade. Então, nada disso se ajusta com o que Jesus ensinou. Então, eles vão nos odiar. Por que odiaram Jesus se ele fazia o bem? Então, nós estamos vendo aqui. Essa é a primeira, e Jesus estava dizendo que nós seríamos o quê? Odiado. Vamos lá para Mateus 5, 11. Vamos lá. Começa do 10. Vamos lá. Agora, aqui ele tem uma bem-aventurança, não é assim? Veja que, em primeiro lugar, Jesus está dizendo que nós seríamos perseguidos. Todo cristão vai enfrentar essa experiência da oposição. Vamos lá. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Vejam bem. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Agora veja que tipo de bem-aventurança, vai. Por causa da justiça. Para aí. Por causa de quê? Ele está falando bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de pecado. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de malandragem. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de mentira. Ele está dizendo, é bem-aventurado quem é perseguido por causa da... Vai, continua. Porque deles é o reino dos céus. Isso. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. E perseguindo vocês. E mentindo. E quando eles mentirem contra vocês. Disserem todo mal contra vós por minha causa. E disser tudo contra vocês por causa de quem? Aí está a diferença. Aí está a diferença. Então, veja a teologia do sofrimento à luz da Bíblia. Jesus diz, assim como me odiaram, está lá em Mateus 10, 22, assim como me aborreceram, João 15, 18, assim como me perseguiram, vão perseguir a vós. Então ele estava dizendo, mas será bem-aventurado quem, por causa dessa justiça, a justiça de Cristo, continuar de pé. Eita glória! Então deixa eu dizer uma coisa, o missionário que morre pela fé em Cristo Jesus, ele é o quê? Um pastor que morre por causa do evangelho, ele é o quê? Porque olha para cá, tem muita gente que quer fazer missões, hoje está até difícil mandar missionário. Sabe por quê? Porque manda e a família diz, a culpa é do pastor, meu filho estava aqui, né, assim, e meu filho... E fazer missões de qualquer forma é um risco de quê? É um risco de vida, não é isso, pastor? O senhor que fez missões no exterior, como é isso aí? Daí para ele falar, para o povo ouvir. A verdade é que indo ao campo missionário, não importa se é aquele país que está aberto ao evangelho ou não, sempre estamos expostos ao perigo, por muitos fatores. Pelo fator de levarmos o evangelho, que vai muitas vezes contra uma cultura local. Logo, a vida da gente está exposta a um perigo. 2, estamos expostos ao perigo simplesmente pelo fato de sermos um estrangeiro. Já começa sendo um perigo. É mesmo. Então veja, olha aí, aqui foram 20 anos, não é isso? 21 anos. 21 anos. Nós não estamos falando aqui de brincar de missões. E outra coisa, aqui mesmo no Brasil, você pode entregar um folheto, alguém pode te dar um tapa, ou pode te dar um tiro, é assim ou não é? Então deixa eu dizer uma coisa aqui, mas se morrer, a pessoa diz, morreu por causa do evangelho, é melhor tu morrer, olha para cá, Caio, olha para cá, verdade de Deus pro Brasil, é melhor você morrer como um mártir de Cristo, pregando o evangelho, morrendo na sinceridade, como um homem de Deus, do que morrer como um adúltero, de que morrer como um devasso, de que morrer como um veaco, um homem sem caráter, sem moral, interesseiro, que só quer tirar vantagem em nome da fé. Até depois de morto, tem um bocado de homem aí que a gente não pode dizer nada de bem. Pastores que foram 30 anos, quando dava fé, se descobriu que ele tinha mulher, tinha caso extraconjugal, há 30 anos escondido na igreja. Morre e a Bíblia diz que não vai ter caráter, não vai ter nome nem memória. Nem memória.
Nem memória. É por isso que o homem de Deus, aí você diz assim, pastor Zé, e por que o senhor prega assim? Porque a minha Bíblia manda. Não é assim? Eu prego assim, manda para cá. Eu prego assim porque a minha Bíblia manda. Eu vou te dizer, tem pregadorzinho hoje, pregadorzinho de teclado, pregadorzinho de mídia, pregadorzinho de multidão, que quando a pessoa pergunta, e fulano de tal, o que você acha da vida dele? Ele diz assim, olha, eu não tenho nada a ver, Jesus mandou pregar o amor, Jesus mandou pregar foi a verdade. E conhecereis e a verdade o quê? Amor sem dizer a verdade não é amor. Lá em Provérbios está escrito que quem ama faz feridas. Jesus chamou todos os pecadores, chamou ou não chamou? Mas ele disse o pecado deles. Ele disse o pecado deles. Como foi que, às vezes eu falo aqui, aí tem até pastor, bota para cá que hoje eu estou zangado. Tem até pastor, para que um linguajar desse? Eu vou te mostrar o que é linguajar da Bíblia. João Batista, quando a multidão vinha para ele, ele dizia, queridos, amados. Era assim? Amados do papai, queridinhos de Jesus, era assim? O que ele dizia? Raça de víboras. Sabe como foi que Jesus chamou escribas e fariseus e doutores? Paredes, sepulcros caiados. Está lá em Mateus 23, leia a tua Bíblia, rapaz. Não é assim? Leia a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia para tu saber. Não brinque com o pecado. Você só pode arrancar esse mal com a verdade da palavra de Deus. Teologia do sofrimento. Ele está dizendo que é bem-aventurado. Vamos lá, você leu qual foi agora aí? Mateus 5, 10. Já leu 11? 11 já. Já, então vamos lá. Mateus 10, 19 e 20. Rapidinho, vamos lá. 10, 19, 20. Eu estou só citando algumas, vai. 10, 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que de haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do Pai é quem fala em vós. Quando eles fossem de imediato presos, que eles estivessem perante as autoridades, olha, não leia isso aqui como pregação. Tem gente que pega esse texto aqui para defender dizendo, não precisa eu estudar, não é assim? Não precisa eu estudar que na hora o Espírito Santo me dá a palavra. Tu precisa ler Bíblia, porque a Bíblia manda estudar. Está lá em Josué 1:9, não aparta de ti o livro desta? Medita como? Nele de dia e noite. Salmo 1:2, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Paulo diz, até a minha chegada aplica-te a leitura. Agora, aqui ele está dizendo que quando um crente fosse pego de imediato, levado ao tribunal, ele não soubesse o que ia fazer naquele processo falso. Aí o Senhor diz, não se preocupem, se tu fores fiel a mim, fiel à minha palavra, eu colocarei a palavra na boca de vocês. O Espírito Santo vai colocar. Filipenses 3:10, vamos lá. Sofrimento. Aqui nós não estamos falando de sofrimento da vida normal. Nós estamos falando de perseguição. Eu estou falando da teologia da a perseguição contra os pregadores, a perseguição contra missionários, a perseguição contra aqueles que têm uma fé. Porque luta e sofrimento qualquer pessoa tem. Jesus disse em João 16:3: no mundo tereis, ou seja, vamos ter aborrecimento, vamos ter luta. Um crente ele pode enfrentar uma seca, um crente pode enfrentar um câncer, um crente pode enfrentar uma doença, um crente pode enfrentar uma falsidade, o crente pode enfrentar crise financeira. Aí nós estamos falando do que? De sofre. Agora, perseguição não é sofrimento. Perseguição é algo bem calculado, bem imaginado, direcionado contra aquele que tem uma fé no Deus vivo. E veja bem, não há nenhum, em toda a Bíblia, todo o povo de Deus em todo o tempo foi o quê? Foi perseguido. Eles tinham lutas e tinham perseguido. Eu vou dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que o faraó, com raiva do povo de Deus, lá eles tinham sofrimento, eles tinham luta, eles tinham batalha, mas a primeira lei quem criou para começar a matar quem servia a Deus, quem foi? Foi faraó. Meu Deus do céu!
E eu pergunto, eles deixaram de exercer a fé em Deus? Eles deixaram de exercer a fé em Deus porque estavam escravos? Porque o faraó perseguia? Não. 430 debaixo de taca, debaixo de perseguição, de luta. Aí lá vai, primeira ordem, perseguição para não dar um material para fazer os tijolos. Eles mesmos teriam o quê? Segundo, jogar o menino nos rios. Aí botar as parteiras, não era assim? Para matar. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus saiu vitorioso. Eita glória, foram perseguidos, mas saíram vitoriosos. Quer ver mais? A Bíblia mostra um homem que só porque o rapaz era judeu, ele não gostava dele. Como era o nome? Mardoqueu, não é isso? Amã tinha raiva de quem? De Mardoqueu, só porque ele era. E quando a esposa de Potifar, ela vê que José não deita com ela, ela diz assim: veio aqui um judeu. Está na Bíblia, gente. Ou seja, do Gênesis até chegar no Novo Testamento, o povo de Deus sempre foi. Mas no meio da perseguição, aqui está a igreja de pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. Então nós temos perseguição e nós temos o quê? Sofrimento. Sofrimento é o quê? Vamos lá. Da vida, né? No mundo tereis aflições, não é assim? Fome, as lutas e as tribulações desta vida, não é assim? Podem comparar. Isso, enfermidade, batalha, tudo por causa da consequência do. Agora, perseguição é quando alguém de modo ardiloso, satânico, sagaz, sabedoria maléfica se opõe contra Deus, se opõe contra o povo de Deus e os planos do Senhor. Então faça essa distinção entre perseguição e sofrimento, ok? Tem gente que tem uma perseguição contra crente só porque ele já diz que é servo de quem? Servo do Senhor Jesus, servo de Deus. E vocês sabem que o próprio Mardoqueu pediu logo para Esté não revelar a sua. Pronto, então, e aí vocês podem observar que o imperador Cláudio, ele mandou sair os judeus que tinham raiva e muitas perseguições, e não parou por aí. Hitler, ele esforçou-se de modo cruel, brutal, tirânico, desumano, ele perseguiu o judeu, e aí veio a morte de 6 milhões de judeus. Sem falar na noite de São Bartolomeu, sem falar das perseguições que nós vamos pontuar aqui, ok? Então, por isso que nessa verdade prática, ele está dizendo essa questão muito interessante. Vamos lá.